Um povo que não conhece ou não lembra da história do passado está fadado a repeti-lo. Isso não significa o povo do local do acontecimento, mas sim o povo em todos os locais, pois a história pode se repetir em locais diversos. Para entender o porquê os alemães chegaram até os campos de concentração e holocausto, passando pelas noites dos cristais quebrados, que aconteceu entre a noite de 9/11 de 1938 e 1 da tarde do dia 10/11 de 1938, é necessário saber o que aconteceu antes. A população judia passou por vários períodos de perseguição. Em 1648, os cossacos empurraram a população judia da Ucrânia para a Alemanha Ocidental. Com a queda de Napoleão em 1815, o nacionalismo crescente resultou no aumento da repressão. Entre agosto e outubro de 1819 tiveram lugar vários pogroms na Alemanha, conhecidos como tumultos Rep-Rep. Durante esse período, vários estados alemães retiraram direitos civis dos judeus. Como resultado, muitos judeus alemães começaram a emigrar. Do tempo de Moisés Mendelssohn até o século XX, gradualmente a comunidade foi conseguindo a sua emancipação e prosperou. Na Primeira Guerra Mundial, aproximadamente 100.000 alemães judeus lutaram pelo Segundo Reich. Os judeus e outros grupos passaram a ser acusados pela derrota na guerra. Em 1933, a perseguição aos judeus passou a fazer parte da política nazi, do NSDAP, Partido dos Trabalhadores Socialistas Alemães, o famoso Partido Nazista. Em 1935 e 1936, o ritmo da perseguição aumentou ainda mais. No ano de 1936, os judeus ficaram proibidos de exercer qualquer tipo de profissão para, assim, prevenir qualquer influência ao nível estudantil, político e industrial. A Noite dos Cristais tem este nome devido à imensa quantidade de vidros quebrados que ficaram espalhados por quase toda a Alemanha. Kristallnacht ou Reichskristallnacht é considerado um pogrom por ter sido um processo de destruição de patrimônio judaico, como lojas, casas e sinagogas, e de agressão com mortes contra judeus. A palavra pogrom é de origem russa e significa devastação, destruição. Tal palavra passou a ser utilizada na década de 1880, na Rússia czarista, que também era antissemita, para iniciar os ataques perpetrados pelas polícias do czar contra os judeus que ali viviam. Muitos judeus imigraram da Rússia no final do século XIX, com o objetivo de fugir dos pogroms, que mesmo após a Revolução Russa, em 1917, continuaram a ser promovidos pelo regime comunista. Essa palavra passou a ser utilizada no século XX para descrever qualquer tipo de ação semelhante contra os judeus, fosse na Rússia, fosse fora dela. O estopim para os ataques de 9 e 10 de novembro de 1938 foi o assassinato do diplomata alemão Ernest von Hatt, na cidade de Paris, no dia 7 de novembro do mesmo ano. Ele foi assassinado por um jovem judeu de 17 anos de idade, chamado de Herschel Glispan. O ato de Glispan teria sido uma resposta à deportação de sua família por ordem do Terceiro Reich. Este ato foi um subterfúgio para que um dos mais destacados ministros de Hitler, Joseph Goebbels, chefe da propaganda nazista, articulasse uma ação devastadora contra os judeus como forma de retaliação, como deixa claro o historiador Philipp Bohring em sua obra Hitler e os Judeus. Depois de se entrevistar com Hitler, Goebbels pronunciou um discurso no qual deu a entender que uma onda de terror teria de responder a esta agressão dos judeus contra o Reich. Na mesma noite, desencadeou o pogrom mais inacreditável de que se teve notícias na Europa Ocidental em vários séculos. Muitos dos quais participaram do pogrom comemoravam os 15 anos do Putsch da cervejaria, tentativa de golpe realizada pelos nazistas na Baviera em 1923. A escalada da violência foi sem precedente. Os nazistas atacaram sinagogas, lojas e residências judias por todo o país. Além disso, milhares de pessoas foram agredidas e muitos morreram em decorrência das agressões. O historiador Richard J. Evans fez um resumo dos estragos causados durante o pogrom realizado em 1938. Registraram-se 520 sinagogas destruídas. No entanto, essa quantidade provavelmente foi superior a 1.000. Entre 7.500 e 9.000 lojas de judeus foram destruídas. Oficialmente, 91 pessoas morreram durante os ataques, mas o número real de mortos pode ter sido superior a 1.000. 30.000 pessoas foram presas e encaminhadas para campos de concentração. Os prejuízos materiais foram calculados em 39 milhões de Reichsmark. As 30.000 pessoas que foram presas e encaminhadas para campos de concentração foram escolhidas entre os judeus ricos. Eles foram liberados nas semanas seguintes em troca da promessa por escritos
de emigrar imediatamente. Nas semanas seguintes, o governo alemão promulgou dezenas de leis e decretos destinados a privar os judeus de sua propriedade e de seus meios de subsistência. Com o gesto radical da Noite dos Cristais, Goebbels esperava acelerar o processo rumo à solução final. A ação coordenada por Goebbels acabou por engrossar as filas de judeus que queriam emigrar da Alemanha para Holanda, França, Estados Unidos ou Palestina. O Reich aproveitou-se deste fato para expropriar os judeus ricos de suas fortunas ao exigir pesadas fianças para que eles tivessem os vistos liberados para sair do país. Göring e outros altos líderes do Partido Nazista aproveitaram aquela oportunidade para introduzir medidas para eliminar os judeus e a suposta influência judaica na esfera econômica alemã. O governo alemão imediatamente se pronunciou afirmando que os próprios judeus foram os responsáveis pelos massacres e impôs uma multa de 1 bilhão de Reichsmark, equivalente a 400 milhões de dólares americanos em 1938, à comunidade judaica alemã. O governo nazista confiscou todos os pagamentos dos seguros devidos aos judeus, cujas empresas e residências haviam sido saqueadas ou destruídas, responsabilizando pessoalmente os proprietários judeus e atribuindo a eles os custos por todos os reparos. Os historiadores concluíram que, após o massacre, a política antijudaica foi concentrada cada vez mais concretamente nas mãos das SS, Polícia de Estado, e a Gestapo, Polícia Política do Estado nazis. Além disso, a passividade com a qual a maioria dos civis alemães reagiu à violência sinalizou ao regime nazista que o público alemão estava aberto para aceitar medidas mais radicais. A Noite dos Cristais foi o prelúdio da grande tragédia que o povo judeu sofreria quando começasse a funcionar os campos de concentração e de extermínio nos domínios do Terceiro Reich. A propaganda contra o povo judeu e as narrativas implantadas por Goebbels e o Partido dos Trabalhadores Socialistas alemão fizeram com que os civis alimentassem ódio contra os judeus e os desumanizassem. Novamente aqui vemos a capacidade destrutiva da propaganda. Com ela, você pode chamar seus opositores de terroristas e festejar quando eles estiverem sendo perseguidos.